Oi, pessoal, meu nome é Amanda Pichon-Tecosta, eu sou astróloga há 8 anos, um pouco mais. E aqui no canal eu passo informações sobre astrologia, simbolismo, cartomancia, visão sistêmica, tem aulas aqui, tem muito conteúdo, né? Mas hoje eu vim trazer uma informação para vocês, né, sobre Michel Gauquelin. Eu não sou fluente de francês, não estudo esse idioma, então eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Até eu fiz um vídeo curto falando do aportuguesado para ficar mais fácil para as pessoas procurarem, né? Eu falei Gauquelin, que é como escreve, Gauquelin. E ele foi muito importante, né? Porque ele uniu um pouquinho, tentou aplicar o método científico, porque ele era matemático e estatístico, na astrologia, no conteúdo astrológico. E nisso ele conduziu 3 experimentos para desprovar a astrologia. Na verdade, a gente tem vários, né? Mas esse Michel Gauquelin ele ficou bem conhecido porque ele chegou no seu 3º experimento, que ficou mais famoso e conhecido porque ele surtiu alguns efeitos, né? E eu vou explicar também alguns motivos, né? Alguns porquês de como que funciona, por que os outros não deram certo e por que esse deu, para ficar um pouquinho mais interessante do ponto de vista astrológico também. Ele nasceu em 1928 e durante esse século XX ele conduziu esses 3 experimentos que foram bem importantes, mas eu gostaria de deixar um recadinho para vocês também, que a gente vai ter mais 2 eclipses esse ano, e eu liberei de novo o curso sobre astrologia do eclipse, para quem quiser entender melhor o simbolismo do eclipse, como que funciona, se vai te afetar ou não, como é que avalia isso no mapa astrológico, como é que você pode montar seu mapa e descobrir. Enfim, são 7 aulas bem interessantes, o link está aqui na descrição. E tem mais informações também no grupo do Telegram, que também tem o link aqui embaixo, para quem quiser saber mais, tá? Os eclipses vão ocorrer no dia 25 de outubro e no dia 11 de... Perdão, no dia 8 do 11, né? 8 de novembro de 2022, tá? Porque esse vídeo vai ficar mais tempo e talvez eu feche novamente esse curso, então ele tá aberto por enquanto pra gente aproveitar. Mas voltando para o Michel Gauquelin, o primeiro experimento dele, obviamente não surtiu efeito. Ele colocou ali um anúncio numa revista muito famosa de Paris, né? Disponibilizando para as pessoas que quisessem o seu horóscopo gratuito, uma leitura de mapa natal gratuita, e pediu feedback. Então ele mandou, na verdade, para as quase 200 pessoas, se eu não me engano, ali, o mesmo mapa, a mesma descrição, que na verdade era de um serial killer, né? Que nasceu em 1800 alguma coisa, não recordo o nome agora. E todo mundo ali, uns 90% se identificaram, disseram que os parentes identificaram a própria pessoa ali. E ele fechou esse experimento com a frase dizendo que o horóscopo é como um espelho que as pessoas veem o que elas querem ver ali, né, para se identificar, que é um processo básico do ser humano de tentativa de identificação com qualquer tipo de conteúdo. Tanto que a gente utiliza alguns gatilhos como você, o seu mapa, né, para a pessoa se identificar, porque hoje o marketing, né, é agressivo mesmo, gente. É assim que funciona. E a pessoa gosta muito disso, ela gosta de coisas práticas e, nossa, sou eu, né? Ela gosta muito disso, todo mundo gosta muito disso. Por isso que os horóscopos de revista ainda fazem muito efeito, mesmo que muitos sejam escritos por céticos, tirando sarro das pessoas que pegam coisas aleatórias, né? Um ou outro astrólogos fazem alguma coisa aproximadamente tentativa de sério ali, mas o mapa é uma coisa muito rica, muito complexa e não é bem assim que funciona. A maior parte das pessoas fica um pouquinho incomodada com a leitura de mapa de verdade, com as previsões de verdade, porque encarar a verdade mesmo é para poucos, né? Não é todo mundo que gosta muito. Por isso que eu tenho esse método de fazer a consulta por videochamada, para ficar mais agradável, para eu ir no ritmo da pessoa, para ver o que ela quer saber. Enfim, né? Fica um pouquinho mais tranquilo, mais amigável, mais favorável. E, e a gente vai ajustando ali a linguagem, né? Dentro do que a pessoa está buscando. Um, Bom, tem formas de dizer, né? E é óbvio, é natural que a gente se identifique mesmo com qualquer coisa escrita ali que acha que é sobre a gente. Por isso que tem que ter um certo nível de autoconhecimento, de percepção. Enfim, tem muitas formas de você usar uma descrição de pessoas
de uma forma genérica, né? Tem muito como fazer isso. E é o que muitos charlatões acabam fazendo, né? Ah, você é uma pessoa determinada, né? Todo mundo se considera um pouco determinado. Ah, você é uma pessoa que gosta de pessoas verdadeiras. Todo mundo, de certa forma, gosta de pessoas verdadeiras, né? Ah, você é uma pessoa que tem muitas aspirações de vida e sente que não se dá o suficiente para os outros e para os seus esforços e se cobra. Todo mundo, de certa forma, vai se identificar. Então, existem muitas frases e informações que podem ser genéricas, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Porque uma leitura séria, um astrólogo sério, não vai fazer esse tipo de palhaçada, né? Vai ter um conteúdo bem mais sério e bem mais preciso e específico. Por isso que ele passou para o seu segundo experimento, né? E o segundo experimento de Michel Gauquelin foi um experimento bem engraçadinho também, né? Que ele passou, na verdade, um mapa, datas de pessoas criminosos e pessoas cidadãos exemplares para diversos astrólogos classificarem, sem saber de qual era qual, se era um mapa de uma pessoa criminosa ou se era de um cidadão exemplar. E o resultado foi que deu aleatoriamente. Então, um, parecia que os astrólogos tinham organizado de forma aleatória, sem nenhum tipo de critério, né? Não surtiu nenhum efeito. E isso se dá por conta do nosso maravilhoso livre-arbítrio, né, gente? E como eu falei, há astrólogos e astrólogos, porque tem sim algumas formas da gente ver se a pessoa tem uma tendência, por exemplo, mitomaníaca, se a pessoa tem uma tendência ali de uma dificuldade de se manter rente nas ordens, né? Ou se a pessoa tem maior facilidade, até gosta, né, do convívio social e preza por isso. Mas existe o livre-arbítrio, por isso que pessoas com mapas idênticos podem ser muito diferentes, como é o caso de irmãos gêmeos, né? Que eles inclusive têm a necessidade de se diferenciar. Mas a gente não teria astrologia empresarial ajudando a pessoa a definir qual seria o melhor tipo de cargo, né? De acordo com o mapa astrológico, gente, existe isso, tá? Empresas grandes e importantes vão usar isso. Não é para milionários, é para bilionários, né, que utilizam astrologia, para identificar se aquela pessoa vai se encaixar melhor em tal perfil, se tem que tomar cuidado com tal pessoa, porque infelizmente existem ali umas tendências, mas existe o livre-arbítrio, tá? Então, esse segundo experimento realmente não prova nada. E porque tem a ver com o caráter, ok? E aí a gente vai ter o terceiro experimento, que aí sim ele pegou no ponto definitivo da astrologia, que não conta exatamente com o livre-arbítrio, mas com uma tendência ali a um gosto, uma aptidão, uma facilidade ou uma inclinação profissional. Esse terceiro experimento ficou muito famoso e ele foi chamado de efeito Marte, porque o primeiro a ser identificado foi o planeta Marte e ele foi muito encontrado dentro de mapas de atletas, então por isso que ele ficou conhecido como efeito Marte, mas também pode ser policiais, militares, né, líderes, né, no sentido assim de maior ação e atitude. Marte é correspondente ao deus da guerra, Ares, né? Então ele encontrou essa semelhança. E aí foi encontrando. O primeiro estudo foi feito com 2.000 pessoas, 2.000 mapas, e depois foi para 20.000, 30.000 e continuou sendo reproduzido por outros estatísticos que continuaram reforçando essa tendência de encontrar algum planeta ou próximo ali do ascendente, que seria o ponto do nascer do Sol do horizonte, e o meio do céu, né, que é mais ou menos ali meio-dia, né, o ponto ápice ali do planeta. Não tem a ver com o horário do sol, tá, gente? Mas pode ser em qualquer outro horário que depende do dia, do momento, da estação do ano, de tudo, do ano, do horário, do local. Então, alguns planetas vão corresponder com algumas aptidões, pessoas que inclusive ficam reconhecidas por isso. Então, muitos atletas têm esse Marte ou próximo ali do ascendente ou no meio do céu, indicando essa tendência, esse impulso marcial em sua profissão, em seu estilo de vida, né? E aí ele encontrou também Júpiter para atores e políticos e sacerdotes também, Saturno para pesquisadores e cientistas,
a lua no ascendente ou no meio do céu, tá, gente? Para escritores, políticos também, né? E a junção, ou quando tem Marte e Saturno no ascendente, ou no meio do céu, ou um e outro, a tendência é médicos, tá? Médicos, que aí junta o estudo científico, estudo aprofundado, com a capacidade de corte cirúrgica, né? Marte também vai reger ali pessoas que trabalham com corte, cirurgias, né? Então também tem essa tendência, mas eles não fizeram esse tipo de estudo, né? Fizeram com profissões mais comuns. E enfim, quanto mais se reproduzia esse teste, mais se encontravam semelhanças. E o primeiro foi o efeito Marte, foi o planeta Marte com um mapa de atletas, atletas famosos e conhecidos. E precisa do horário certinho de nascimento para se ter a precisão ali do local do posicionamento do planeta em relação ao céu, né? Do ponto de vista do planeta Terra. Então é bem interessante. Foi o primeiro considerado, Michel Gokula foi o primeiro a fazer essa junção, esses estudos estatísticos numa tentativa de desprovar ou comprovar a astrologia. Ele escreveu inúmeros livros depois falando sobre a astrologia, o método científico, etc. E ele acabou ficando muito frustrado, né, com a tamanha contradição. Não pesquisei ao certo, não encontrei muita referência sobre exatamente a causa, mas todos os lugares dizem que ele ficou muito revoltado, destruiu todos os seus estudos e acabou tirando a própria vida, né? Então foi bem forte, assim, ele realmente se dedicou a isso e realmente foi muito forte, né? E, enfim, ele trouxe esse presente para nós, né? Esse tipo de estudo, que é o efeito Marte, que trouxe ali um princípio de conseguir colocar a astrologia no método científico. Mas é claro, gente, não é interesse exatamente dos astrólogos colocar a astrologia no método científico, porque ela realmente não cabe, né? Muitos efeitos, muitos fenômenos da natureza, muitas coisas que acontecem não cabem no método científico, mas é assim que funciona. Então, é a vida, tá? A astrologia é milenária, existe há mais de 7.000 anos. Um, Tem, assim, muito simbolismo, muita história da astrologia, muitas formas de utilizar a astrologia e ela é uma correspondência simbólica, então não é uma coisa determinista, não é uma coisa que fere o nosso livre-arbítrio, por isso que o segundo report dele, né, o experimento dele não deu certo, porque realmente, né, imprimia como se fosse algo que a gente não tivesse liberdade de escolher, ser bom, ser virtuoso. Existem, inclusive, mapas de santos que são extremamente difíceis, com maléficos, assim, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que mapa difícil, e a pessoa se santificou, né? Então, existe essa nossa liberdade. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui seu like. Se você quiser passar mais informações, né, deixa seus comentários aqui. Tem muitos outros conteúdos sobre astrologia aqui no canal. Se aparecer algum cético aqui, eu vou só comentar xingando para dar engajamento, não tem problema nenhum, eu adoro. Fico lá batendo boca só para dar engajamento, não tem problema nenhum com isso. E se você gostou, também elogie, porque eu acho mais divertido ainda, eu acho mais carinhoso, né? Muito melhor. Eu faço consultas, tá? Então, se você tem vontade de descobrir suas aptidões profissionais com mais precisão do que, de repente, não tem um planeta no ascendente aí no meio do céu, né, gente? Eu tenho Mercúrio no meio do céu, então eu vim aqui para ser escritora, né? Aqui não tem muito sobre Mercúrio e Vênus, não definiram exatamente a respeito disso para dar aula, para ensinar, né? Mercurial. Mas a gente também vai ter os outros planetas, outros pontos, regências, né? Bem mais preciso para também ver as facilidades e as dificuldades, né, dentro de cada escolha profissional. Então é só mandar mensagem, tem aqui vários links na descrição e entrar em contato comigo para saber mais. É isso, pessoal, até a próxima.